quer ao longo do perfil longitudinal, quer ao longo do tempo, podemos distinguir 3 fases de erosão, ou seja, a juventude predomina erosão sobre acumulação, lembram? A maturidade, há o quê? Conciliação entre erosão e acumulação. E a velhice, onde predomina a acumulação. Olha aqui, ó. Na fase de juventude, os rios geralmente correm entre montanhas, tá vendo? Aqui, ó, juventude, tá vendo? Devido ao maior declive, as águas do rio correm com grande velocidade e a ação erosiva predominante é o desgaste. Então, ó, aqui, ó, desgaste, tá vendo? Então, quando eu falo assim, ó, olha, um vale em V, tá? Estou fazendo referência a isso aqui. Quando chega a maturidade, veja que ele vai se alargando, tá vendo? Não está mais tão fechado como estava antes. Então, na fase de maturidade, eu já tenho o quê? Eu já tenho um equilíbrio entre a erosão e a acumulação. Enquanto que na velhice, olha aqui, ó, então o vale ele está bem alargado, tá? Denunciando, então, forte acumulação de sedimentos, tá bom? Então, ó, aqui predomina a acumulação, fase velhice. Aqui predomina a erosão, fase jovem. E aqui, então, há um equilíbrio entre erosão e acumulação, ok? Então, vejam, ó, se eu posso afirmar que os processos erosivos e deposicionais são diferentes, então, ó, aqui em A eu tenho um vale em V, fechado, tá vendo? No curso superior. No curso médio, eu já tenho uma fase de maturidade, ou seja, veja que o vale, ó, já é diferente, tá vendo? Essa partezinha aqui, tá? E na fase C, junto à foz, eu já tenho, então, ó, uma fase senil, por conta da forma em calha. Tá vendo uma calha? Aqui, ó. Vale em calha. Vale em V, vale em calha. Vale em V, erosão, vale em calha, acumulação de sedimento. Tranquilo? Esse é o perfil longitudinal de um rio. Ok? Bom, gente, então veja só. Nesse perfil longitudinal, eu identifico vários elementos. Por exemplo, ó, 1 é o rio. 2, a margem do rio. Essas margens são aquelas margens onde tem os solos aluviais, né? Que alguns chamam de solos de várzea, serão utilizados na agricultura, tá bom? Então, 1 rio, 2 margens. 3 é o leito do rio, que é isso aqui, ó, tá? Alvegue é a parte mais profunda do rio. Então, ó, alvegue é a parte mais profunda. Então, número 3, leito. Vamos buscar o 4? 4 e 5, ó. A vertente do rio é isso aqui, ó. É por onde o rio vai descer, tá vendo? É a frente do planalto. E aqui a crista, ou interflúvio, é o planalto. É o centro do espessor. Vai correr rio para aqui, correr água para cá, e vai correr água para esse lado, né? Interflúvio, lembra? Interflúvio. Então, aqui são, ó, interflúvio, interflúvio, vertente, vertente. Margem, cadê a margem? Está aqui, ó, margem, margem. Leito do rio e o talveg, a parte mais profunda do rio. Tá bom? Beleza? Outra informação, galera, tá? Quando eu falei nesses vales, tá? Não esqueçam que os vales em V, tá vendo? Ó, os rios passam praticamente sem formar as planícies. Esse vale em V normalmente está aqui, tá? Nas áreas mais próximas às nascentes, né? Por conta principalmente do quê? Da velocidade da água, tá bom? Então, ó, no curso superior, tá aqui a imagenzinha, tá vendo? Vale em V, tá? No curso médio, alargamento. E no curso final, eu tenho, então, uma calha, tá bom? Vejam que é uma característica, então, ó, característica desse perfil. Galera, lembra que nós falamos de drenagem exorreica, escoamento das águas se faz, então, para o mar ou oceano, exemplo, rio Uruguai,
Endorreica, quando as drenagens são internas e não possuem escoamento até o mar, desembocando em lagos ou dissipando-se nas areias do deserto, ou perdendo-se nas depressões. Cárstica, o que é cárstica? Relevos calcários. Estão lembrados? Beleza? Rio Jacuí. Criptorreica, quando as bacias são subterrâneas. Nas áreas kársticas, relevo kárstico, regiões calcárias. Aqui, por exemplo, nas cavernas, a drenagem subterrânea acaba por surgir em fontes ou integrar-se em rios subterrâneos. E a reica, falamos o quê? Quando não há nenhuma estruturação em bacias hidrográficas, como nas áreas desérticas, onde a precipitação é negligenciável e a atividade eólica nas dunas é intensa, obscurecendo as linhas e os padrões de drenagem. A reica, enfim, é quando o rio desaparece, ou por evaporação ou por infiltração. Tá bom, gente? Lembrando, tá? Quando eu falo em drenagem, ou o rio vai para o mar, ou o rio deságua em lagos, ou o rio corre subterrâneo, ou desaparece. Agora, quando eu falo no padrão de drenagem, padrão ou padrões de drenagem dos rios, aqui, ó, dendrítica, treliça, radial, paralela, anular ou anelar, retangular. Nossa, professor, o que é isso? Nós falamos que o rio ele vai recebendo afluentes e subafluentes, né? Então, uma curiosidade, ó, essa drenagem dendrítica assemelha-se à configuração de uma árvore, tá vendo? Uma dica para você. Essa treliça, as confluências formam ângulos retos. Aqui é diferente. Aqui, ó, vai descendo. Ângulos retos, tá vendo? Diferente da radial. A radial, ela é composta por correntes fluviais que se encontram dispostas com os raios de uma roda. Então, vejam, tá? Que elas estão relacionadas a um ponto central, tá bom? Paralela, os cursos de água escoam paralelamente uns aos outros, tá vendo? Paralelas. Anular ou anelar, lá de anel, assemelham-se a anéis, são tipo das áreas dômicas, profundamente entalhadas. Professor, as áreas dômicas, o que é isso? Na verdade, as áreas baixas, tá? Áreas que foram formadas por depósitos, então, de terrenos vulcânicos ao longo do tempo. E por último, a drenagem retangular, tá bom? Consequência da influência exercida por falhas ou sistema de juntas ou de diáclase. Diáclase é quando você tem aquelas dobras, né? Aliás, diáclase é quando você tem aquelas fraturas, perdão, né? Fraturas, movimentos tectônicos, tá bom? Gente, isso é novo para você, tá bom? Tem lá no seu módulo tudo isso, mas eu resolvi colocar aqui também. Onde está a água no mundo? A água no mundo está justamente espalhada de forma muito diferenciada. Não esqueçam que, então, 30% da água está em reservas subterrâneas e o Brasil tem 12% da água, aproximadamente, né, da água doce do planeta. Bom, então, alguns dados importantes. Maiores rios do mundo, há quem diga que seja o Nilo, tá? Outros dizem que, olha, é o rio Amazonas, na América do Sul, tá? E a ideia predominante é essa daqui, que o Amazonas é o maior do mundo, tanto em área, como extensão, como em volume de água, ou como descarga ou débito fluvial. O rio Yangtze-Kiang, ou Rio Azul, na Ásia, mais precisamente na China, tá? E os grandes rios no mundo estão assim distribuídos, tá vendo? Olha só, na América do Norte nós temos alguns destaques, entre eles, então, o rio Yukon, nós temos o rio Mackenzie, no Canadá, que tem grande potencial de energia, e aí vem o rio Nelson, o rio Mississippi, Missouri, tá? Na América do Sul, o Amazonas e o Paraná. Na Europa, nós temos, então, o rio Danúbio. Na Europa, nós temos outros rios importantes, tá bom? Estamos falando aqui
de maiores bacias. Na África, destaque para o Níger, tá? Que é esse aqui, o Lago Chade, o Rio Congo, o Rio Nilo, o Rio Zambeze, Orange, e ainda temos o Tigre Eufrates, que fica aqui, ó, Tigre Eufrates, tá bom? A Mesopotâmia, tão conhecida nas aulas de história. E na Ásia aparece o rio Volga, alguns chamam Volga, tanto faz, é o rio 13, é o maior rio da Europa. Professor, é Europa ou é Ásia? Na verdade, como a Rússia ela tem grande parte do território na Europa e na Ásia, então falamos que o rio Volga está na parte europeia, tá? Então você tanto poderá colocá-lo na Ásia quanto na Europa. Os rios Ob e Ensei, o rio Lena, tá? O rio Amur-Darya, o rio Ganges e Brahmaputra na Índia, Yangtze-Kiang fica na China, Murray-Darling na Austrália, o rio Amarelo também na China e o Indo, o rio. E o Brasil? Quais são os grandes rios? No Brasil, nós temos então a seguinte divisão: grandes bacias, vamos destacar daqui a pouquinho, Amazônica, Platina, que envolve os rios Paraná, Paraguai e Uruguai, além do Araguaia, Tocantins e o rio São Francisco. Bom, são as grandes bacias. E as pequenas bacias, bacia do Amapá, bacia do Nordeste, bacia do Leste e Sudeste e Sul. Alguns rios chamam a atenção, por exemplo, tá na Europa. Lembra que nós falamos do rio Volga? O rio Volga, que é o mais extenso da Europa. O rio Danúbio, que é o rio chamado Rio Internacional, porque passa por vários países, é aproximadamente 4 a 5 países. O rio Sena, que banha Paris, né, a imensa planície parisiense. O rio Reno, que banha a Alemanha e vai desaguar lá em Roterdã, na Holanda. E esse porto de Roterdã é o porto de maior movimentação de cargas de todo o continente europeu. Temos o rio Tâmisa, que banha Londres, já foi considerado o rio mais poluído do mundo, tá? O rio Tejo, em Lisboa, Portugal, e o rio Tivina, na Rússia. Ok? Esses são os rios europeus. Bom, quando se trata dos rios africanos, olha, só lembrando, tá? Nós temos uma aula somente sobre Europa, né? Eu acho que ela está ainda no módulo 1, não lembro. Nós temos uma aula só sobre, então, Europa e temos uma aula sobre também África, assim como Ásia, assim como América do Norte, etc. Aqui eu tenho o Rio Nilo, não esqueça que o Rio Nilo corre de sul para norte, tá? Banhando vários países até chegar no seu delta mediterrâneo. É uma bacia que tem conflitos, né, que nós falamos, conflitos entre, então, Etiópia, enfim, o Egito, o Rio Congo. Veja que o Rio Congo, ele então, ó, ele atravessa o Equador 2 vezes, tá vendo, ó? Depois volta, então, para, ó, e ó, Rio Congo, tá vendo? Corta o Equador aqui e aqui vem desaguar no Oceano, então, Atlântico. O Rio Níger, tá bom? O Rio Níger, que é um rio que deságua em forma de delta, delta do Níger, área rica em petróleo. O Rio Zambeze, tá bom? Na costa aqui, ó, oriental da África. O Rio Limpopo, aqui, ó, então, na África do Sul. E o Rio Ubango, tá? Esse rio Ubango está aqui praticamente, então, nas mediações do deserto do Kalahari, da Namíbia. Bom, olha aqui, ó, aqui é uma região desértica, né? Então, o deserto do Saara. Bom, gente? Bom, na Ásia, nós temos esse monte de rios, destaques importantes, ó. Tigre e Eufrates, aqui na região da Mesopotâmia. Ele nasce no Planalto da Anatólia, na Turquia. Aí nós temos, então, o Mar Cáspio, né? Temos o Mar Cáspio e temos o Mar de Aral, aquele que vem secando, que estudamos. Temos os rios Amurdária e Sirdária, que desaguam no Mar de Aral, que foram transviados, foram, então, rios
que sofreram transposição para a expansão da agricultura do algodão, e daí fez com que o Mar de Aral fosse secando. Então não esqueçam, Amurdara e Sirdária, Mar de Aral. Bom, temos o rio Indo e temos o Ganges, que é um rio que tem foz do tipo delta, que eu vou falar sobre ele já já. Além disso, nós temos os rios chineses, tá? Rio Huanghe-hu, que é o famoso rio amarelo, tá? O rio Yangtze-Kiang, que é o famoso rio azul, e o rio Mekong, tá? Mekong que banha, então, essa imensa região aqui da Península Indochinesa. E na Rússia, os rios Lena, Yenisei e Obi, que são rios que estão praticamente numa latitude bastante elevada, o que então faz precisão aí o congelamento de suas águas, tá bom? Só lembrando aqui, tá? Desses rios, olha só, aqui eu tenho os rios Tigre e Eufrates, veja, em território iraquiano, Sírio e Turquia, por isso tem um conflito, que eu falei, conflito de água por conta das nascentes do rio Tigre e Eufrates, nasce aqui na Turquia. O aprisionamento de água, tá, está comprometendo que os rios que estejam mais abaixo, então aqui, ó, perdão, os países que estejam abaixo aqui, ó, rio, o próprio Iraque, o Irã, tá, a Síria. Então, quando a Turquia aprisiona a sua água, construindo represas, barragens, para atender à expansão da sua agropecuária, isso prejudica o recebimento de água, então, por essas nações que estão mais no baixo curso do rio. Essa é a famosa Mesopotâmia, tá, gente? Tigre e Eufrates. Bom, e aqui nós temos o rio Ganges, ó, esse é o rio Ganges, que é o rio, então, sagrado do povo, então, da Índia, né? Olha aqui, ó, uma foz, ó, do tipo delta, tá vendo a imagem de satélite? Enfim. E tem um detalhe, né, gente? O rio Ganges é um rio sagrado para o povo indiano, tá? É esse rio que, então, o povo indiano acredita que é um rio sagrado. Tomando banho aqui, você purifica toda, então, as impurezas, né, do seu corpo, você limpa o corpo, tá bom? Bota isso aí na sua agenda, quem sabe um dia quando você, então, né, e se Deus quiser, há de acontecer, quiser visitar a Ásia, quem sabe um dia visitar a Ásia, dê um pulinho aqui, ó, lá então na Índia, tá? Tomar um banho nesse rio, você vai gostar muito, tá? Essas escadarias aqui, o povo vem purificar a sua alma, tá vendo? E você vai no dia que tiver essa festa aqui, ó, o povo todo aqui nesse rio, tá vendo? Tomando banho, enfim. É um rio que, na verdade, também serve de esgoto, né? É um rio muito sujo. Já pensou? Então vejam que as pessoas sobrevivem dentro desse rio que é quase praticamente um esgoto. Olha só, gente. Nossa, mãe do céu. Já pensou então? Aqui o sagrado está agradecendo a Deus. E não esqueçam que esse rio é tão sagrado que esse rio tem, na verdade, aí uma forte influência junto praticamente à sua população, né? Ou seja, os seus os parentes, né, que vão morrendo, como então muitos não têm condições financeiras de comprar lenha para queimar os seus entes queridos, o que é que eles então fazem? Muitas vezes, quem tem dinheiro para comprar lenha, crema e joga a cinza, sabe aonde? No rio, tá? Ok? Então, ó, você crema, isso é isso mesmo. Ô, professor, o cadáver é tirado no rio, assim, ó, se não tem dinheiro para comprar lenha, joga assim. Se tem dinheiro para comprar lenha, que é caro, né? Enfim. Tá? E aí você tem um rio, lamentavelmente, assim, nessa situação, tá? Um rio muito sujo. Ó, olha aqui. Eita, olha o que eu vejo aqui, tá? Jogou então o presuntão aí dentro do rio, né? Praticamente num estado de decomposição, né? Bastante adiantado, né? Nossa, professor, tira isso, por favor. Vamos tirar, vamos acabar com isso, tá bom? Deixe isso para lá, depois vocês veem isso aí na internet, tá? E aqui
Então, quero fazer um chamamento, tá? Para a questão da China, tá? A China, gente, vem se destacando com imenso potencial de crescimento econômico, enfim. Mas a China, professor, do ponto de vista de hidrografia e distribuição da população, vamos ver então uma informação. Ó, lembra dos rios chineses? Huanghe, que é o rio amarelo, né? Yangtze-Kiang, que é o rio azul. Aqui o Sikiang, é o famoso rio das pérolas, né? Então, essa porção aqui da China, tá? É a porção mais plana. A China aqui é um planalto imenso, tá vendo? Cordilheiras. O que é que acontece? A China aqui, ó, tem nascente de rios. Esses rios nascem aqui e correm para aqui. Tá vendo? Então, aqui é uma região praticamente de montanhas. Os Himalaias estão aqui. Então, é como se fosse uma escada, tá? Desce, ó, nesse sentido, até chegar na planície. Aqui onde o rio Huanghe deságua, Yangtze-Kiang. Então, esses rios, aqui, ó, que nascem aqui, aqui eles descem as cordilheiras, então oferece um imenso potencial energético, tá? Imenso potencial energético. E aqui é a planície do rio, tá? Então, esses rios são utilizados nas planícies para o cultivo do arroz, ok? E outros produtos. Agora, compare essa imagem leste com a porção oeste. O que é que você tem aqui, ó? A porção oeste, vejam, é onde tem os planaltos, olha aqui, ó, Tibete, né? Planaltos, e aqui planície. Então, vejam que na porção oeste eu tenho um vazio demográfico, região de Planalto. E na porção leste, gente, aqui é onde tem o que? O verdadeiro formigueiro humano chinês está aqui, ó. Ó, então, ó, tudo isso aqui, praticamente, é a região, então, mais populosa da China. Inclusive, onde aparecem aquelas cidades de grande importância no mundo do comércio, tá? Ou seja, aqui é a região chamada área aberta ao capitalismo, né? Vejam que cidades importantes aqui eu tenho: Cantão, Xangai, Nanquim, onde nós vamos encontrar Jinan, Jiangsu. Ó, essas cidades litorâneas são zonas abertas ao capitalismo, ok? E aí, então, vamos fazer a comparação. Se aqui estão os planaltos, então grande produção de energia, né? Grande produção de energia. Então, a China tem aí como destaque a construção de uma imensa usina hidrelétrica, né, gente? Quem é? Qual é o nome dela? A usina chinesa. Então, atualmente, né, a maior do mundo, Três Gargantas, né? Construída aqui, ó, os rios que descem do Himalaia ou dos Himalaias, tá bom? Então, ó, oeste, vazio demográfico, tá? Leste, planícies, grande concentração populacional. Eu acho que eu anotei para vocês essa informação. Tá aqui, ó. Pronto, ó. China Ocidental, essa aqui, tá vendo? Poucos rios no local. Vazio demográfico. Beleza, professor. Ótima informação. China Oriental, aqui, ó. Tá vendo? Densa rede hidrográfica, tá vendo? Densa rede hidrográfica. Adensamento populacional, formigueiro humano, tá bom? Então, com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então tem que ter produção de energia para satisfazer o consumo, então, dessa população. E aqui, ó, é a famosa usina Três Gargantas chinesa, né? E então tomou lugar da usina de Itaipu no Brasil, enfim, como sendo então atualmente essa daqui a de maior potencial hidráulico do mundo. Bom, então ó, essa usina, se eu comparar com Itaipu, comparativo entre as usinas Itaipu, que é de capital Brasil e Paraguaio, tá? E Três Gargantas na China. Veja, unidades geradoras. Aqui nós temos 20. Na China, 32 unidades. Imagina só. Só que seriam essas unidades? Seria, sabe o quê? As turbinas. Potência instalada aqui no Brasil, 14 mil megawatts. Olha aqui, ó, quase o dobro, 22.400.
O recorde de produção, 98 milhões de megawatts ao ano. E essa aqui, 98 milhões de megawatts. Ó, tá vendo só? Já superou. O volume do reservatório, 29 bilhões de metros cúbicos de água. Aqui, 39 bilhões. Então vejam que você tem aqui, né, as duas maiores do mundo. Itaipu, não esqueça que é capital Brasil e Paraguai, né? Vocês lembram recentemente que teve um imbróglio fortíssimo entre Brasil e Paraguai, né? Por conta do uso da energia, ainda agora, né, recentemente, o ano passado, né? O Paraguai alegando que, olha, a energia que eu, então, forneço para o governo brasileiro, ela está com preço muito baixo, então merecemos um preço mais justo, tá? Ou seja, essa reivindicação, então, do governo paraguaio para que equilibre de forma mais vantajosa ao Paraguai, então, esse fornecimento de energia. Aqui foi a primeira parte, tá, da nossa aula. Aula 8, ou seja, hidrosfera parte 2. Vou tomar um cafezinho e volto já. Espera aí, tá bom? Pegue o seu caderninho, deixa aí. Dá tempo você também tomar um copinho d'água. Tá? Peça a mamãe aí um lanchezinho, tá na hora do lanche. Peça a papai um cafezinho, a temperatura tá agradável, tá, a casa tá calma, tranquila. Eu volto já já. É vapt-vupt, tá bom? E aí, pessoal? Salve, salve. Voltei. Tá bom? Voltei na aula 8. Hidrosfera, a parte que está relacionada a bacias hidrográficas. Bom, venham. Vamos lembrar diretamente o seguinte, que quando se trata, então, do Brasil, o Brasil, devido à sua posição geográfica, ou seja, um país intertropical, quer dizer, entre os trópicos, né? Então, logo, podemos falar também que é um país tropical, não tem problema, né? Então, ele, como tem grande extensão territorial, consequentemente, sendo ele um país tropical, há de ter uma imensa, uma imensa parcela, então, de massas líquidas. Nesse caso, o Brasil reúne aproximadamente 12 grandes bacias hidrográficas e distribuídas assim. Então, as grandes bacias, que são as bacias chamadas principais, e as bacias secundárias, chamadas bacias, então, pequenas. As grandes são a Amazônica, Tocantins-Araguaia, São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai, que juntas formam a Bacia Platina. E as secundárias, a Bacia do Nordeste, né? A Bacia do Leste e a Bacia do Sudeste-Sul. Então, essas são as três bacias secundárias que encontramos no Brasil. Bom, uma curiosidade importantíssima para vocês. Bom, é isso aqui. Vamos lá, Jackson. Características da hidrografia do Brasil. Primeiro, não esqueçam o seguinte, tá? Que o Brasil possui 3 centros de espessores, ok? Como o Brasil, então, ele tem 3 centros, é que um deles, Cordilheira dos Andes, ele insere ou está inserido como centro de espessor do Brasil, porque ele, então, abrange a bacia amazônica, tá bom? Nós vamos falar sobre a bacia amazônica já já, mas, então, a Cordilheira dos Andes é um centro de espessor, porque de lá nascem, então, ou nasce o rio Amazonas, tá? Que corre para território brasileiro. Então, eu tenho o Planalto brasileiro, o Planalto Central, né? Na verdade, é o Planalto brasileiro, né? Dentre eles o central, porque o Planalto brasileiro envolve tanto o Planalto Central, o Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. Então, eu tenho o Planalto brasileiro, o Planalto das Guianas, que é nosso em parte, e a Cordilheira dos Andes, tá bom? Então, já tenho aqui essa informação, 3 centros de espessores. Bom, vamos lá então. Primeiro, não possui lagos de origem tectônica, vulcânica ou glacial. Só temos o quê? Lagos de acumulação e aqueles lagos, então, de barragem. Segundo,
Predomínio de rios planaltos. Lembre-se, predomínio. Nós temos rio de planície, professor? Temos. O rio Amazonas, o rio não é a bacia, o rio Amazonas e o rio Paraguai são de planície. Terceira informação, predomínio de rios com regime pluvial. Está dizendo, olha, o Brasil, por ser um país tropical, predomina rios que dependem das chuvas. Aqui eu vou lembrar que nós temos uma situação atípica, é que o rio Amazonas, por receber água da chuva e por receber a água lá da Cordilheira dos Andes, ou seja, do derretimento do gelo, então falamos que o rio Amazonas possui um regime misto, tá? Um regime misto, quer dizer, tanto depende das chuvas que caem aqui na região, quanto do gelo que vem da Cordilheira dos Andes. Outra informação, predomínios de cheias no verão austral. Raras exceções, gente, então, a serem apontadas. Por exemplo, os rios aqui da Bacia do Leste, como aqui chove no inverno, então falamos que as cheias aqui são no inverno. Mas o restante do país, chuvas com cheias no verão austral. Por que falamos verão austral? Porque o verão ocorre, aqui é o verão do hemisfério sul, tá bom? Outra informação, predomínio de rios perenes e regulares. Nós temos rios perenes regulares, o próprio Amazonas. Mas não esqueça que nós temos os rios intermitentes, que são os rios do sertão nordestino. Mas, na maioria, perenes e irregulares. Tranquilo? Predomínio de drenagem exorreica, ou seja, os grandes rios, Amazonas, Araguaia, Tocantins, São Francisco, eles, Paraná, eles desaguam, então, praticamente, são tributários do Atlântico. Uma consideração a ser feita é que Paraguai, Paraná e Uruguai, esses rios desaguam no Prata, que é um rio argentino. E aí ele deságua no oceano em forma de estuário, tá bom? Ainda como característica, predomínio de rios com foz estuário. Quais são as exceções? O rio Parnaíba, que é um rio com foz delta, e o rio Amazonas, que é um rio com foz mista, ou seja, depende, ele tanto é estuário como delta ao mesmo tempo, ok? Só lembrando aqui dos 3 centros espessores, tá bom? Quais são eles? O Planalto Brasileiro, que vai dar origem. Vocês lembram que nós falamos que o Planalto Central aqui, é a caixa d'água do Brasil? Lembram disso? Falamos isso, então, recentemente, não foi? Então, nós temos o Planalto das Guianas. O Planalto das Guianas vai dar origem aos rios que correm para o rio Amazonas, tá bom? Os afluentes do Amazonas, os afluentes do Amazonas, sejam, tá bom? Grandes ou pequenos rios, esses afluentes do Amazonas, tá bom? Ele vem daqui do Planalto das Guianas. Não esqueça, afluentes da margem esquerda, porque os afluentes do Amazonas da margem direita vêm do Planalto Central, correm para aqui, Rio Amazonas, tá bom? O Rio Amazonas aqui, vendo? Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Então, margem esquerda do Amazonas vem do Planalto das Guianas, margem direita do Amazonas vem do Planalto Central, ok? E a Cordilheira dos Andes, tá? Que é onde nasce o Rio Amazonas, que vai correr para o território brasileiro. Bom, então tá aqui, Rio Maranhão entra em território brasileiro, recebe o nome de Rio Solimões. Quando Solimões recebe a água do Rio Negro daqui, esse ponto aqui é a chamada confluência. Então, dessa confluência, vou botar aqui, daqui em diante ele se chama Rio Amazonas, tá bom? Então, o Rio Amazonas vem lá da Cordilheira dos Andes, no Peru, lá do Lago Lauricocha, e aí recebe nomes, então, como, por exemplo, Rio Ucayali, e depois passa a se chamar Maranhão, entra em território brasileiro com o nome de Rio Solimões, recebe o Rio Negro, que é o famoso encontro, né, gente? O encontro das águas aqui no Rio Amazonas, bem próximo a Manaus. E daqui em diante, Rio Amazonas. Tranquilo?
Então, aqui ó, é uma bacia internacional. Ó, esqueça disso não. Bom, e aí, então, sabemos que das bacias hidrográficas, alguns destaques, né? A bacia amazônica maior do planeta, seu rio principal, né, vem lá do Peru, lá no Lago Lauricocha, e aí recebe o nome em território ainda peruano de Apacheta, e aí o Caiali, Maranhão, até chegar a Solimões. Ó, vamos então. Bacia do Tocantins, Araguaia, ok? Que atinge praticamente, então, o estado do Maranhão, do Pará. Não esqueçam, a bacia do Tocantins, Araguaia é a maior bacia genuinamente brasileira. Nasce em território brasileiro e acaba em território brasileiro. Bom, aqui nós temos a famosa Bacia Platina, ou seja, juntando os rios Paraguai, rio de Planícia, Paraná, rio de Planalto, e Uruguai, de Planalto e Planície, formando a segunda maior bacia hidrográfica do planeta, com o maior potencial hidrográfico do país, maior potencial instalado, porque o maior potencial disponível está aqui. Bom, então vamos aqui para o outro lado. Olha só, nós temos a bacia do Sudeste Sul, ok? A bacia costeira que se estende do litoral norte ao sul do Brasil, formado por 5 conjuntos ou agrupamento de rios. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui nós temos a bacia do São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, Minas Gerais, e atravessa o sertão semiárido. É utilizado para irrigação, navegação, turismo, e sem falar que tem como destaque a grande produção de energia. Ok? E aqui a bacia do Parnaíba, segunda maior bacia do Nordeste, possuindo afluentes temporários e alguns perenes. Bom, vamos ver de perto, tá? Alguns destaques importantes, ok? Então aqui nós temos o mapa das bacias hidrográficas do Brasil. Vocês estão lembrando que nós falamos sobre drenagem? O que é drenagem, professor? É o escoamento, é para onde vai. Por exemplo, o rio Amazonas corre para onde? Os seus afluentes mais importantes da margem direita correm para onde? Os afluentes da margem esquerda correm para onde? Para onde corre o Araguaia Tocantins? O rio Paraguai vai para onde? O rio Paraná vai para onde? O rio Uruguai vai para onde? Tá bom? O São Francisco corre como? Bom, se colocarmos os rios do Brasil aqui dentro desse mapa e colocando então assim uma espécie de sentido para onde eles correm, teremos mais ou menos isso, tá bom? Então veja aí a afluência dos rios. Olha só, aqui ó, o rio Caiali recebe o Maranhão, Solimões, aqui ó, daqui em diante rio Amazonas, tá vendo? Olha os afluentes do Amazonas aqui ó, da margem direita, tá vendo ó? Purus, Madeira, tá vendo? Tapajós, Xingu, tá vendo? Xingu, onde tem uma usina que nós vamos destacar, a usina de Belo Monte, tá bom? Madeira, onde tem as usinas de Giral e Santo Antônio, tranquilo? Beleza, né? Olha os rios da margem esquerda, Rio Branco, Rio Negro, ok? Então nós temos o rio Caquetá, que dá origem ao rio Japurá, ok? Vejam a bacia do Araguaia Tocantins, como ele corre, tá vendo? Qual o sentido? Veja o sentido da bacia do rio Parnaíba. Olha aqui o São Francisco, que corre de sul para norte, tá vendo? É igual o rio Araguaia Tocantins, tá vendo? Corre de sul para norte. Aí temos o Rio Doce, o Rio Paraíba do Sul, o Rio Grande e o Rio Tietê e o Paranapanema, que deságua no Rio Paraná, e o Paraná vai desaguar aqui no Prata. Tá vendo? Ó, quem é que vem para o Prata? Uruguai, Paraná e temos então também o Rio Paraguai. Tá vendo? Paraguai, Uruguai e Paraná. Então, juntos desaguam no estuário do Prata. Legal? Gostou aí da animação? Tá bom? Como fluem nossos rios? Bom, gente, e aí uma outra informação. Aqui nós temos a bacia amazônica que eu falei agora, né? Agora olha o rio Xingu, tá vendo? O rio Tapajós, o rio Madeira,
o rio Purus, o rio Juruá. Enfim, esses rios aqui são os rios da margem direita do rio Amazonas. Da margem esquerda, ó, o Japurá, o Rio Branco. Olha aqui, ó, ei, o rio Atumã, aqui onde tem aquela hidrelétrica de Balbina que provocou então um imenso impacto ambiental na região, tá bom? Olha o Trombetas, que é aquele rio, então onde tem o Vale do Trombetas, né, que tem a grande produção de alumínio, enfim. Olha, o projeto Trombetas está aqui e o projeto Jari também, grande importância no setor tanto de agropecuária, como no setor de produção de energia, pecuária, agricultura, pecuária, enfim, tá bom? E nós temos também que destacar o seguinte, tá? Vejam que quando então falamos na bacia amazônica, ela é uma bacia internacional, tá? Veja que a Colômbia, veja como ela é importante, tá? Colômbia, Peru, enfim. Bom, então vejam só, são características da bacia amazônica, maior bacia do mundo. Não esqueçam, maior bacia do mundo, ó, em extensão do rio, em volume de água, maior bacia do mundo também em área e em descarga fluvial. O que é isso, professor? É o total de água jogada no mar. Vertentes delimitadas pelos seguintes divisores de água. Quais são? Andes, Planalto Central e Planalto das Guianas. Recebe vários nomes, o Caiale, Maranhão, Solimões, que quando encontra com o Rio Negro, passa a se chamar Amazonas, né? O professor Jackson falou isso, não foi? Tem afluentes dos dois lados, norte e sul, ou seja, afluentes da margem esquerda, da margem direita. Então, como ele tem afluentes tanto do norte, Planalto das Guianas, como do sul, lembre dessa informação. Ele possui um duplo período de cheias, tá bom? Olha só. Ah, professor, então quer dizer que quando nós falamos na aula anterior sobre rios perenes regulares e irregulares, então, o senhor destacou justamente o quê? Perene regular, o rio Amazonas. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Ele tem duplo período de cheias, tá bom? Veja só, verão do hemisfério sul. Os rios do hemisfério sul vão encher, abastecer o rio Amazonas. Verão do hemisfério norte. Então, verão do hemisfério norte, até porque, vamos pegar aqui, ó, hemisfério norte, ó, a linha do Equador passa aqui, ó. Então, tem rios que estão acima do Equador. Lembra que as estações do ano são opostas? Quando aqui é verão no norte, aqui no sul é inverno. Então, aqui, ó, vai ter chuva, corre para aqui. Quando acaba o verão aqui, vai vir, então, depois verão, vem outono, inverno, seca, né? Mas aqui chega, aqui primavera, né? Depois vem o verão daqui. E vai chover e abastecer esses. Ó, os afluentes do Amazonas, que nascem nos planaltos das Guianas e Brasileiro, possuem maior potencial hidrelétrico disponível no Brasil. Então, vejo que informação importante, tá? Quem possui ou quem dá à bacia amazônica um imenso potencial hidráulico disponível são os afluentes. Porque o rio em si, o rio Amazonas, ele é um rio de planície, tá bom? Então, favorece a navegação. Então, o imenso potencial hidráulico, por isso que destacamos algumas usinas aqui nos afluentes, praticamente. No Rio Amazonas, então, somente as pouquíssimas quedas d'água que poderão, então, satisfazer a produção de energia. Tá bom? Amazonas totalmente navegável. Ok. Professor Jackson, essa bacia amazônica, maior potencial hidráulico disponível. Ok. Tá bom? Veja que ela tem um potencial, ó, expressivo, 105 milhões de quilowatts. Agora, só é aproveitado 0,4%, tá? Então, nós temos algumas usinas, ó, Balbina, que fica no rio Atumã, afluente do Amazonas. Bom, essa aqui é aquela que provocou imenso impacto ambiental, né? Curuaúna, no rio Curuaúna, que fica no Pará. Samuel, no rio Jamari, no estado de Rondônia. Santo Antônio e Giral, em construção no rio Madeira. E Porto Belo, em construção no rio Xingu, além de Belo Monte. Ok? Bom, então, professor, eu tenho que destacar o que aqui? Destaque essa aqui, ó, Balbina, Santo Antônio e Giral, no rio Madeira. E a do rio Xingu, Porto Belo,
ou também chamado de Belo Monte. Tranquilo? Bom, gente, essa bacia amazônica, tá? Ela se destaca aqui, ó, por essa grande potencialidade de energia. Por exemplo, vejam que nós destacamos, ó, Jirau e Santo Antônio, ok? Jirau e Santo Antônio. É um destaque? É. Por quê, professor? Porque essas aqui, elas estão, então, se destacando pelo fato da expansão da fronteira agrícola que está nessa região. Tranquilo, gente? Beleza? Professor, e essas outras? Teles Pires, São Manuel. Eu queria que vocês ficassem com Giral Santo Antônio e ficassem atentos principalmente a Belo Monte aqui. Então, ó, Belo Monte, no Rio Xingu. São as mais polêmicas por conta dos impactos ambientais. E aquela que eu citei, que está aqui no Rio Uatumã, vamos vê-la? Cadê o Uatumã? Aqui, ó, no Rio Atumã, a represa de Balbina, aquela que provocou, então, aí um imenso impacto ambiental. Tranquilo, gente? Vamos para frente? Bom, vejam só, na classificação do relevo, lembrem-se, tá? Planalto das Guianas, centro dispersor dos rios da margem esquerda do Amazonas. Planalto Central, então, centro dispersor para os rios da margem direita do Amazonas, tá? Então, eu tenho um planalto de um lado, o planalto do outro. No meu tem o quê? Uma imensa planície, chamada Planícies e Terras Baixas Amazônicas, né? Olha aqui, ó, Planalto das Guianas, aqui, Guianas. Aqui eu tenho o Planalto Central, tá vendo? Ó, Planalto Central brasileiro. Então, no meio, eu tenho o quê? O rio, tá vendo? Mais alto do que o rio, aquela vegetação chamada, aliás, dentro do rio, né? A vegetação chamada de mata de igapó. Mais alto um pouquinho a mata de várzea, que vai sofrer inundação periódica, ou seja, somente quando o rio subir. E aqui em cima, ou seja, nos firmes. Então, nós temos aqui a mata de terra firme. Bom, então vamos lá. Igapó, permanentemente dentro d'água. Mata de várzea, periodicamente dentro d'água. Mata de terra firme, longe, muito longe das inundações. Tranquilo, galera? Essa bacia amazônica que corre aqui, tá? Ela nos chama atenção também por apresentar outras características, né? Não esqueça que é uma estrutura de planície sedimentar, aqui o solo, né? Um solo sedimentar, solo praticamente de grande concentração de matéria orgânica, porém poliminerais, por conta da lixiviação, ok? Então, vejam só, nessa região, nós temos o clima equatorial quente e úmido, a região ela está em baixa latitude, quer dizer, próximo ao Equador, e o relevo é baixo, que falamos em baixa altitude. Consequentemente, eu vou ter aqui uma forte influência das temperaturas elevadas. Bom, clima equatorial quente e úmido, baixa altitude, baixa latitude, temperaturas elevadas. Tranquilo? Então, a bacia amazônica abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, há boas condições de navegabilidade, embora esteja distante dos centros, então, industriais. Nós vamos encontrar nessa região a ilha de Marajó, que é a maior ilha fluvial marítima do mundo, porque a maior ilha fluvial do mundo é a ilha do Bananal, que fica, sabe onde? Fica, então, na bacia do rio Tocantins-Araguaia. E temos o fenômeno de Pororoca, fenômeno natural marcado pelo forte choque resultante do encontro das águas do rio e do mar. É, então, uma bacia marcada por vários fenômenos. Por exemplo, fenômenos da bacia amazônica. Bom, é possível vermos o quê? Por exemplo, nós temos o rio. Quando o rio contorna uma ilha, esse contorno aqui, ó, é chamado de Paranamirim. Tá vendo? Paranamirim. Professor, o que é o furo do rio? Furo é o elo que liga um rio a outro rio. Tá vendo? E o igarapé? Igarapé é quando o rio ele inunda a vegetação ribeirinha, criando como se fosse um braço, tá? E esse braço ele está praticamente dentro da cobertura vegetal.
tá bom? Então, nós temos essas características. E tem uma outra, que é chamada de terras caídas. O que é isso aqui? Tá vendo? Ó? Ou seja, quando o rio sobe, ele traz barrancos. Aí a terra cai no rio e é carregado pela correnteza do rio. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então, tá bom? Outra bacia que nos chama a atenção é a bacia do Araguaia-Tocantins. Tá bom? Aqui é o rio Araguaia. Olha que ele banha aqui a ilha do Bananal. Aqui é o rio Tocantins, tá vendo? Ó, que corre no sentido norte, passando aqui por Imperatriz. E nós temos então as cidades de Marabá, Xambioá e temos Tucuruí, que é a hidrelétrica da região. Essa bacia reúne algumas curiosidades. Por exemplo, estamos falando da maior bacia genuinamente brasileira. Nasce em território brasileiro e deságua em território brasileiro. Bom, essa região é um planalto, sendo que esta bacia possui trechos navegáveis. Tem a presença da usina de Tucuruí, que é quem abastece o projeto chamado Projeto Carajás, ó, e nós vamos encontrar o Parque Nacional do Araguaia. Esse Parque Nacional do Araguaia é aqui onde está a Ilha do Bananal. Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. Não esqueçam que a Ilha de Marajó é a maior ilha fluviomarinha do mundo. Estes rios, ou seja, Rio Araguaia e Rio Tocantins, têm quais aproveitamentos? Energia, né, que abastece Carajás e Trombetas, transporte e irrigação, tá bom? Irrigação. E ainda poderíamos contar o turismo aqui na ilha do Bananal. Turismo. Gente, o que é a ilha, o que é o Bico do Papagaio, tá bom? Ó, preste atenção aqui, ó. Aqui é o rio, ó, essa aqui, ó, aqui é o Bico do Papagaio, tá vendo? Ó, essa região aqui. Vamos mostrar aqui no mapinha, pode ser? Bico do Papagaio. Aqui, ó, tá vendo? Bico do Papagaio é essa região aqui. O que é que nós temos que lembrar dessa região? É uma região onde tem uma imensa concentração, sabe de quê? De conflitos. Conflitos que envolvem latifundiários, conflitos que envolvem poceiros, envolve grileiros, aqueles que falsificam documentos, né? Envolve também, sabe quem? Índios. Então, é uma região onde a permanente tensão, tá? A permanente tensão fez com que o governo colocasse os olhos, então, para esta área, a fim de evitar a intensificação desse conflito. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bacia do Araguaia Tocantins. Bom, quando nós falamos na Bacia Platina, vocês vão de lembrar que a Bacia Platina envolve 3 rios, né? Então, ó, rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Não esqueçam que ela drena terras do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, é formada por 3 bacias. Paraná, que é uma bacia de planalto. Paraguai, que é uma bacia de planície. E Uruguai, que é uma bacia tanto de planície como de planalto. Bom? Falamos ainda que esta bacia está situada na região de maior concentração populacional, seja do Brasil, da Argentina, Paraguai ou do Uruguai. Tá? Então, essa região ela tem maior concentração de atividades econômicas produtivas, além de ter maior concentração populacional. Então, poderíamos falar assim, olha, essa região tem o que? Tem uma imensa concentração urbana industrial. Não é isso? Bom, essa região da Bacia Platina, constituída pelos rios Paraguai, de planície, Uruguai, planície Planalto, e também o rio Paraná, lembrem-se, a Bacia do Paraná produz a maior parte da energia consumida no Brasil
e tende a transformar-se em importante meio de comunicação e de transporte entre outros países do Mercosul que dividem suas águas. Ou seja, ou seja, trata-se da bacia, tá aqui, ó, trata-se da bacia de maior potencial hidráulico instalado, quer dizer, que está produzindo energia, tá bom? Vamos ver mais detalhes a respeito da bacia platina. Vamos lá, Jackson. Bacia do Paraguai. Aqui, ó, tá vendo onde fica? Essa é aquela que banha, sabe o quê? Ó, o Pantanal Mato Grossense. O rio Paraguai nasce no Brasil, atravessa o Pantanal, sendo o principal responsável pela formação desse bioma. Quer dizer, o Pantanal não é um pântano. O Pantanal é uma área alagada periodicamente. Pântano é uma área alagada permanentemente. Então, a planície do Pantanal, nós vimos em relevo, é uma planície recente, ou seja, da era Cenozoica, período quaternário, tá? E aqui, por ser uma área alagada, desenvolveu-se uma vegetação complexa. Por que o termo complexo? Porque a vegetação que está aqui, ela tanto vem da floresta amazônica, como do cerrado, como da caatinga, como da região sudeste, como da região sul. Então, daí o termo grande, então, complexidade de espécies vegetais. Bom, lembrem-se, trata-se de um rio de planície. Lembra que eu falei no início? Olha, dois rios de planície. Planície do rio Paraguai e o rio Amazônia, tá bom? Então, ó, por se tratar de um rio de planície, no verão a baixa vazão leva aos transbordamentos de suas águas. Tá bom? Chove no verão, inverno seco. Bom, então vejam, sobre a bacia do Paraguai, informações importantes. Aqui, ó. Maior planície alagada do mundo, vegetação complexa chamada pantaneira, localizada entre o bioma amazônico, o cerrado, o Chaco. O Chaco é a região seca, gente, que fica aqui, ó, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Então nós temos o Chaco, que envolve regiões do Paraguai, da Bolívia e da Argentina. A maior parte deles está onde, professor? Está no Paraguai. No meio da planície do Pantanal, tem um afloramento cristalino, que é o famoso maciço do Urucum, ou seja, que tem grande produção de manganês e ferro, sendo que o manganês é o principal. E tem o Porto de Corumbá, no Rio Paraguai, então aqui também no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, que tem um intenso fluxo comercial, tá bom? É uma bacia aproveitada para o turismo, para a pesca, inclusive pesca turística, né? Pesca que pague. Forte atividade pecuária, forte atividade agrícola e forte mineração. É o caso de Urucum. Bom, além disso, transporte de minérios, é o caso da mineração do Urucum. Vamos transportar também nessa região gado, vamos transportar pele de gado, né, couro, produtos agrícolas, insumos, adubos, né, fertilizantes, máquinas e matérias-primas. Ó, muito bom, então, destacar o transporte na região. Ei, tem problemas e como? Primeiro, a implantação de rodovias, tá? A implantação de rodovias tem levado ao desmatamento local. Pesca e agricultura predatórios. A pesca predatória, tá? E a agricultura predatórios, por conta, por exemplo, aqui no caso da agricultura, forte desmatamento e até mesmo provocando assoreamento dos rios, tá bom? Contaminação das águas. Vamos consertar aqui, tá bom? Contaminação das águas. Olha só. Ó, contaminação das águas. O mercúrio e agrotóxicos. Professor, essa atividade relacionada ao mercúrio, tá? O que é isso? É a atividade de exploração, então, sabe do que? De ouro, né? Que pode contaminar, então, o lençol freático. Tranquilo?
Então, forte uso de pregatóxicos, de agrotóxicos, beleza? Bom, gente, então aqui é a bacia do Paraguai, tá bom? Vejam uma característica importante, tá bom? É que a bacia do Paraguai, ela é largamente utilizada para navegação, não tem produção de energia, tranquilo? Já a bacia do Paraná, ela praticamente é mais voltada para a produção de energia. É incrível. Professor, então quer dizer que a bacia do Paraná é de Planalto, certo? E a bacia do Paraguai é de planície? Ok, corretíssimo, tá bom? Corretíssimo que você pensou. Bom, só que tem um detalhe. É que essa bacia do Paraná, ela tem um imenso aproveitamento da produção de energia. Tá vendo? Ó, tudo isso que você vê aqui, ó, são praticamente barragens com eclusas, tá vendo? Então, o processo de eclusagem aqui é intenso, principalmente quando se trata, então, do rio Tietê, que vai desaguar no rio Paraná. Então, usinas como Ilha Solteira, tá bom? Ilha Solteira, Jupiá, tá vendo? Barra Bonita, Bariri, Jaú, Promissão, tá vendo? Água Vermelha, São Simão. Gente, estas usinas, a Porto Primavera, Itaipu, veja Itaipu aqui, e nós falamos, né, fizemos uma comparação com a usina de Belo Monte, ou de, perdão, de Três Gargantas, né? Então, não esqueçam, esta bacia do Paraná, ela tem o maior potencial hidráulico instalado. E a bacia do Amazonas, aquela que ó, tem o maior potencial disponível. Vamos ver essa informação? Aqui, ó. Hidrovia Tietê-Paraná percorre 5 estados, totalizando 2.400 quilômetros. Está vendo? De trechos navegáveis. Um terço, cerca de 800 quilômetros, fica em São Paulo. Certo? Então, está aí a bacia do Paraná. Eu ia falar para vocês também o seguinte, que embora seja uma bacia de Planalto, não esqueça que as eclusas instaladas aqui, tá bom? Elas favorecem a navegação, tá? O que torna essa bacia, então, uma bacia de grande importância na região sudeste, parte, então, da região centro-oeste, o caso do Mato Grosso do Sul, tá bom? E também a região sul. Então, vejam que estrategicamente é uma bacia chamativa do ponto de vista estratégico econômico na região sudeste. Ó, não esqueçam disso daí. Professor, esse rio Paraná, tá bom? Ele é um rio perene, regular ou irregular? Você deve estar lembrado. Rios perenes regulares estão aqui na Amazônia. Os outros são perenes irregulares, ok? Outra informação importante, gente, vejam só. Quando se trata, então, dessa hidrovia do Tietê-Paraná, lembre-se que existe aqui um fluxo intenso de escoamento de produção, não só de produção, então, agrícola, mas produção mineral, quer ver carvão mineral, uma produção de insumos agrícolas, fertilizantes, produtos manufaturados, máquinas, etc. Então, o Rio Tietê, Rio Paraná, tá? Aqui, ó, Rio Paranaíba, que vai dar origem ao Rio Paraná. Ok, galera? Professor, então esse rio vai desaguar onde? No Rio Prata, que vai, então, estar localizado onde? Justamente lá no território argentino. Então, vejam, estudo planeja ampliar a utilização da bacia Tietê-Paraná. Vias navegáveis, hoje 1.700. Olha a previsão, gente, 4.500 quilômetros. Movimentação para exportação em milhões de toneladas, hoje 6, previsão para 20. Isso porque, gente, ó, vamos ver aqui, ó, nós vamos encontrar o Porto de Santos, né? Que é o maior porto
da América Latina. Tranquilo, gente? Belezinha? Ah, professor, essa hidrovia ela é fantástica para o Brasil. Ela é tão importante que ela se transformou na hidrovia do Mercosul. Tá vendo aqui, ó? O Rio Paraná. Então vejam, ó, ela integra, não é isso? Ó, região Sudeste, região Sul, região Centro-Oeste, passa pelo Paraguai, passa pelo Uruguai e passa para a Argentina. Olha aqui, por exemplo, ó, o tanto de produto aqui. Só aqui, ó, algodão, calcário, celulose, cevada, fertilizantes, soja, além de produtos industrializados, assim como também outros produtos aqui, ó, aveia, carne, celulose, centeio, cevada, combustíveis líquidos, couro, gado, lã, madeira, papel, vinho. Vejam que tudo isso dentro dessa região transforma a bacia do Paraná, repito, Paraná, Paraguai e Uruguai, juntas formam a bacia platina, e aqui a intensificação do comércio através dessas vias navegáveis, né, que forma aí a famosa hidrovia do Mercosul. Professor, não entendi hidrovia do Mercosul. Por quê? O Mercosul é um bloco econômico que envolve o Brasil, está aqui nessa bacia, Paraguai está aqui nessa bacia, Argentina está aqui nessa bacia e Uruguai está aqui nessa bacia. Tranquilo? Legal? Beleza? A bacia do São Francisco, ela como também uma grande bacia, né? Vejam, por exemplo, que a bacia do São Francisco, ela é uma bacia que nasce, aliás, uma bacia que banha, então, os estados de Minas Gerais, a Bahia, ela banha o estado de Pernambuco, o estado de Sergipe e Alagoas. Bom? Então, por isso, o Rio São Francisco, que passa por Minas, passa pela Bahia, passa por Pernambuco, passa por Alagoas e Sergipe, então ele vai ser conhecido com o nome de Rio da Integração Nacional. Professor, onde ele nasce? Aqui, ó. Ele vai nascer, então, em Minas Gerais, uma região conhecida com o nome de Serra da Canastra. Veja que ele corre no sentido sul-norte, tá vendo? Ó, sul-norte. E aí você vai vendo aqui, ó, que no sentido sul-norte até chegar, então, aqui na Foz, em Piaçabuçu, entre Alagoas e Sergipe, tá? Vejam, o sentido que o rio, então, está correndo, tá vendo, ó? Então, se ele corre nesse sentido, margem esquerda, margem direita, bom? Então, vá vendo aí o seguinte, ó, de quando ele vem lá da Serra da Canastra, recebe um rio aqui lá das Minas Gerais, né? O famoso rio Paraopeba, aquele rio que recebeu um grande descarga, então, de dejetos minerais naquele acidente, então, das minas, então, lá no do quadrato ferrífero em Minas Gerais. Aí temos Três Marias, Rio das Velhas, aqui é a margem direita. Pirapora. Aí vem o afluente Paracatu, passa por Januária, vem o Rio Corrente, tá vendo? O Rio Corrente. Aí veja, vem o Rio Grande e assim sucessivamente. Por que o professor Jackson está falando isso, gente? Porque, veja só, localiza aqui os afluentes do rio, então, São Francisco da margem direita. Não tem, tá vendo? Então, quem garante o imenso volume de água do rio São Francisco são os rios da margem esquerda, Paracatu, Rio Corrente, Rio Grande e outros de menor expressão. São mais ou menos 37 rios, então, afluentes do São Francisco. Chama a atenção porque, ó, depois que passa aqui, ó, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, Xique-Xique, aí vem o quê? Centro-Sé, Remanso, aqui nós temos a barragem de Sobradinho, tá vendo? O Lago de Sobradinho. E aqui, ó, Petrolina Juazeiro, que daqui em diante, tá vendo? Nós não vamos ter mais afluentes. Ou seja,
Os afluentes do São Francisco mais importantes estão na margem esquerda do rio e não a margem direita. Então, esses rios aqui, ó, tá vendo? Que vão desaguar no Rio São Francisco, lembrem-se, são rios temporários. Então, quem garante o volume de água do rio são os afluentes da margem esquerda, já que são perenes. Bom, gente, então vejam só, é uma bacia que apresenta as seguintes características. Aproximadamente 645 mil quilômetros quadrados, com um potencial de 19, quase 20 milhões de quilowatts. Né? É a segunda maior totalmente brasileira. Bom? E não esqueçam, ela só perde para Araguaia Tocantins. É uma bacia de planalto com trecho navegável entre Pirapora, ou seja, vamos localizar Pirapora, cadê Pirapora? Aqui, ó, entre Pirapora, passando por Januária, Lapa e Botirama, Xique-Xique, até chegar aqui, ó, em Juazeiro Petrolina. Não esqueçam que para chegar aqui tem que passar pela barragem onde vai fazer a eclusagem. Tranquilo? Bom, é um rio perene e irregular com regime pluvial, chuvas e cheias de verão. Favorece o que? Tanto a navegação, a pesca, agricultura, energia, turismo e lazer. Bom, quais são as usinas ao longo do seu curso? Três Marias, que nós falamos aqui, né? Depois nós vamos encontrar, então, na região nordeste, Sobradinho, depois de Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso, Moxotó e até chegar Xingó. Quais são os apelidos do Rio São Francisco? Primeiro, favoreceu a interiorização do povoamento através do gado, por isso o termo Rio dos Currais. Por ligar o Nordeste até o Sudeste, o chamamos de Rio da Integração Nacional ou Rio da Unidade Nacional. Também chamado de Nilo Brasileiro, já que atravessa uma região seca e não seca, pois continua com a sua perenidade. Conhecido também como sendo Opara ou Opará, que é o nome indígena do rio, quer dizer o grande mar. E carinhosamente conhecido como Velho Chico pelos chamados ribeirinhos ao longo do seu trajeto. Ok? Este Rio São Francisco vem chamando então a atenção por conta do quê? Da famosa transposição das suas águas. Essa transposição seria retirar a água daqui do São Francisco nas imediações de Cabrobó, tá bom? E que, através da construção de 1.400 quilômetros de tubos e canais, levando água para os açudes, tanto do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Observem que Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco são os estados, então, beneficiados, contemplados com a transposição das águas do Rio São Francisco, onde estas irão promover a perenização dos rios temporários. Bom, as águas do Rio São Francisco, tanto no canal norte quanto o canal leste, nós chamamos de eixo norte, eixo leste. Então, essas águas irão perenizar os rios temporários. Vamos pegar um exemplo, o Rio Jaguaribe. E Piranhas-Açu, o Rio Apodi, quer dizer, esses rios tornar-se-ão perenes após a transposição do São Francisco. Assim como, então, o eixo leste irá perenizar os rios, tanto do sertão pernambucano quanto do sertão paraibano. Professor Jackson, então podemos falar que os estados, tá, contemplados com a transposição são Pernambuco, já que ele é tanto doador quanto receptor, Ceará, receptor,
Paraíba, receptor, e Rio Grande do Norte, receptor. Então, esta retirada de água, equivalente a 26,4 metros cúbicos de água por segundo, equivalendo a 1/4 da vazão do rio na Barra de Sobradinho, ou seja, equivale a 1,4% da vazão, que é a água liberada na barragem de Sobradinho, ou seja, em média, 1.850 metros cúbicos por segundo. Tá bom? Bom, o que é que acontece? Se a barragem de Sobradinho recebeu um volume de água expressivo, esse valor aqui de 26,4 metros cúbicos poderá chegar até 63 metros cúbicos de água por segundo. Tranquilo? Transposição. Professor, qual a parte contemplada com a transposição? É o norte do Nordeste ou é o sul do Nordeste? Repare bem, as águas irão para as bacias do Nordeste, porção setentrional, quer dizer, é o norte do Nordeste. Tá bom? Ó, não vem água aqui para a Bahia. Ó, a Bahia foi contra a transposição, assim como o estado de Alagoas, o estado de Sergipe e o estado de Minas Gerais. São estados contra a transposição porque vai comprometer, então, a vazão do Rio São Francisco. Bom, gente, entenderam isso daí? Ok, então vejam só. Esta transposição é do eixo norte e do eixo leste, tá bom? Nos chama a atenção porque causou divergências de interesses, principalmente, repito, né, estados favoráveis, claro, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, e estados desfavoráveis, Alagoas, Bahia, então, Minas Gerais e o estado de Sergipe. Então, analisando bem a transposição, quais são as suas vantagens? Tá? As vantagens estão aqui. Vamos ver então, do lado. Vejam, olha só. Primeiro, vai provocar a perenização dos rios temporários. Ok. Uma vantagem é que pode ser feito por etapas e distribuir os gastos por etapas. Outra vantagem, melhor distribuição de água com abastecimento de 391 municípios. Claro, distribuído naqueles 4 estados. E uma outra vantagem, promover o desenvolvimento socioeconômico regional. Beleza? São as vantagens apontadas como sendo, então, aquelas de peso, né? Mas tem desvantagens, professor? Tem desvantagens. Por exemplo, desvantagem da transposição. O custo da obra é muito elevado, tá? Há quem diga que já ultrapassa os 20 bilhões. Segundo, impacto ambiental, ou seja, redução do volume do rio, salinização da foz do rio, assoreamento e perda das matas ciliares, por conta, principalmente, da intensificação das atividades relacionadas, então, à agricultura junto às suas margens. Bom, outra desvantagem é que foi pensada a transposição sem promover uma política fundiária na região, ou seja, sem promover uma reforma agrária, já que é uma região onde predominam os latifúndios, em detrimento dos minifúndios. Quarto, por predominar latifúndios, a obra ela atende mais predominantemente falando os interesses dos latifundiários, em detrimento dos minifundiários. Um detalhe, a água chegará com preço bastante caro junto, então, à população pobre. E, por último, existem alternativas mais baratas e eficazes, cisternas, poços artesianos. Tá bom? Então, se ligue aí, quando se trata das vantagens e desvantagens, então, da transposição do São Francisco. Quando se trata, então, dessa transposição, essa transposição ela foi espelhada em alguma outra transposição? Ligue-se. Lembra lá que nós vimos na aula de Hidrosfera 1, quando eu falei do Mar de Aral, a transposição dos rios Amurdária e Sirdária? Lembra aí o que foi que o Jackson falou sobre isso, por favor? Lembra aí.
Lembrou? Os rios Amurdária e Sirdária foram, então, alvo de transposição. E a transposição levou água para irrigar a agricultura, então, algodoeira. O que aconteceu? Então, o mar de Aral foi secando, secando, secando e transformou-se numa área de intensa salinização, porque a evaporação foi intensa e o sal ficou. Aí, ó, a população, êxodo rural, migrou, saiu da região. Então tem que ter cuidado, porque mesmo em lugares então desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, a transposição do Rio Colorado lá, que foi estudada por 50 anos, ela também provocou um imenso desequilíbrio ambiental, social e econômico. Perda de água por evaporação, o que vai acontecer, o que está acontecendo aqui, tá? Então, comumente a gente vê na mídia reportagem assim, olha, vazamento nos canais da transposição, perda de água lá, ó, uma coisa absurda. E sem falar que você tem canais que passam no sertão, que é uma região seca, onde o potencial de evaporação é maior do que a precipitação. Então, mesmo a água passando em canais, a temperatura elevada, o calor, faz com que haja aí uma intensa perda de água por evaporação. Tá bom? E sem falar nas ligações clandestinas de retirada da água dos canais. Tá bom? Isso sem falar numa imensa parcela de verba pública que sofreu desvio. Tá vendo? Isso sem falar que, então, as grandes propriedades, os latifundiários, há, alguns trechos dos canais passam justamente dentro dessas propriedades, o que já contempla através de uma indenização forte do governo federal para esses agricultores. Então, sabe o que acontece? A transposição do Rio São Francisco se transforma numa, então, obra megalomaníaca. Ela está naquele contexto das grandes obras, então, que, na verdade, foram, então, consideradas faraônicas. Essa daqui também. A previsão é para concluir ainda em 2025. Vejam que os recursos iniciais eles chegavam a mais ou menos então 4,85 bilhões e hoje já chegam a 20 e ainda não terminamos essa obra. Tranquilo, gente? Ficou claro aí sobre a transposição do São Francisco? Beleza, então. Vamos lá, então. Observe que quando nós falamos em águas subterrâneas, estamos aqui, ó, agora falando dos aquíferos do Brasil. Dois aquíferos merecem destaque. Primeiro esse daqui, ó, o aquífero Guarani. Vejam que ele é um aquífero que atinge terras brasileiras, terras do Paraguai, terras da Argentina e terras do Uruguai. Logo, ele é um aquífero internacional. Bom? Então, ele possui uma imensa extensão, até porque é internacional, porém, sabe-se que o volume de água aí é um volume expressivo, fantástico. Ó, fantástico. Agora, uma curiosidade. Já que é um aquífero que atinge os países do Mercosul, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, quem disciplina o uso dessa água aqui é o próprio Mercosul. Ou seja, o que é isso, professor? Quem cria as regras para a utilização dessa água. Ó, essa água ela é um rio subterrâneo, tá? Que nós chamamos de aquífero. Já aqui, então, em território brasileiro, ou seja, no estado do Pará, no estado do Amazonas, nós temos, então, o famoso aquífero Grande Amazonas. Para alguns, aquífero Alter do Chão. Então, ele é menor em área, dá para ver pelos tamanhos, né? Porém,
ele tem um maior volume de água do que o aquífero Guarani. E uma outra curiosidade, ele é totalmente brasileiro. Ó, o que fazer para utilizar, então, os recursos hídricos aqui dessa região? Tá? Ora, nesse caso, é preciso que tenhamos, de um lado, então, políticas públicas para introduzir, tá, uma espécie de gestão participativa entre os municípios. Isso sim seria um acesso democratizado, tá, à água nessa região. Então, quando você for utilizar, leve em consideração que é preciso que os municípios atingidos pelo aquífero Alta do Chão aí crie, introduza a famosa gestão participativa no uso da água desse aquífero. Tranquilo? Beleza? Então, esses dois aquíferos nós destacamos. Gente, falando em aquíferos, lembrar que na região Nordeste, principalmente estados como Pernambuco, Ceará e o Rio Grande do Norte e Paraíba, são já aqueles estados que serão contemplados com a transposição, lembram? São estados que possuem um imenso lençol de água subterrânea em seus territórios. Então, o que poderia acontecer seria o quê? Políticas voltadas para a utilização dos recursos hídricos dos seus lençóis freáticos. Tranquilo, galera? Vamos então para frente, né? Falamos dos aquíferos. Aqui nós temos um outro tema importante que fala sobre o litoral brasileiro, né? Ó, o litoral brasileiro começa aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui no Amapá, tá? Então, ele começa aqui do Oiapoque, e aí, ó, vem até chegar no Chuí, lá no Rio Grande do Sul. Bom, esse litoral brasileiro, ele é dividido em 3 partes, tá vendo? A primeira parte vem daqui, ó, do Amapá até chegar ao Rio Grande do Norte, tá vendo? Do Amapá até chegar ao Rio Grande do Norte. Ó, é o chamado litoral setentrional, tá vendo? Bom, esse litoral setentrional, daqui do Amapá até Rio Grande do Norte, ele tem, primeiro, uma plataforma continental extensa, quer dizer, ela é longa, tá vendo? Nós vamos encontrar aqui, ó, nessas ilhas, o famoso Golfão Amazônico. Tudo isso aqui, tá vendo? É o Golfão Amazônico, é onde deságua o Rio Amazonas e onde deságua o Rio Tocantins, ok? E temos também o famoso Golfão Maranhense, onde deságua o Rio Parnaíba. Nós vamos encontrar aqui a ilha de São Luís do Maranhão, tá? Vamos encontrar uma imensa parcela de dunas, por exemplo, os lençóis maranhenses, né? Os lençóis maranhenses, enfim. E chama a atenção também que nós vamos encontrar mangues, tá? Os mangues é um tipo de vegetação halófita, ambientes salinos, e ambientes, então, tropicais, ok? Bom, então nós vamos encontrar também aqui, pelo fato de ser um litoral seco, vamos encontrar uma grande produção de sal marinho, seja no Ceará, ok? Ou então no Rio Grande do Norte. Então, o sal no Ceará, no Rio Grande do Norte, lembrem-se, tá? Aracati, cidade cearense, e no Rio Grande do Norte, cidades como, por exemplo, Areia Branca, Macau e Mossoró, tá? São centros urbanos de grande atividade na comercialização de sal marinho. Professor Jackson, o senhor já falou em algum momento sobre a produção de sal aqui nesse litoral, tá? Qual foi a dica naquela oportunidade? Primeiro, que aqui, ó, é que nós temos uma área próxima ao Equador, então as temperaturas são elevadas. Lembrou disso? Segundo, é que nessa região tem poucos rios desaguando, então, poucos rios no local. Terceiro, tá? Chove pouco na região, tá vendo? Quarto, o relevo é plano. 5, marés elevadas, que invadem o relevo plano, a água fica aprisionada. Como a temperatura é elevada,
então a intensa evaporação. E o sexto fator que justifica a grande produção de sal são os ventos alísios, aqueles que sopram dos trópicos para o Equador. Tá vendo? O que foi que o Jacques falou aqui agora, gente? Fatores que justificam a elevada produção de sal no litoral setentrional, litoral norte, onde precisamente Ceará e Rio Grande do Norte. Professor, mais alguma coisa aqui além do sal? Sim, petróleo no Rio Grande do Norte, né, na plataforma continental. Beleza? Essa é a parte do litoral setentrional. Tranquilo? Do Rio Grande do Norte até chegar no Rio de Janeiro é o litoral oriental. O Rio Grande do Norte é o Rio de Janeiro. Então, a plataforma continental, que era larga, aqui fica estreita. Tá vendo? Mas é o litoral onde nós vamos encontrar aquelas imensas falésias, barreiras, falésias cristalinas, barreiras sedimentares. Vamos encontrar os mangues em grande proporção. Vamos encontrar a ilha de Vitória, tá bom? A ilha de Vitória. Vitória fica na ilha. E ali nós vamos encontrar também, né, o porto de Tubarão, que escoa minérios. E vamos encontrar sal marinho, aonde? No Rio de Janeiro. Sal marinho aqui, professor, é cidades. Já falamos sobre isso. Araruama e Cabo Frio, tá? Agora, uma observação. A produção de sal marinho no Rio de Janeiro é uma produção mecanizada. A produção de sal no Ceará e Rio Grande do Norte é a produção ainda artesanal, tá bom? Não sei se isso vai lhe ser útil, mas só por curiosidade, tá? Nós não vamos pecar por falta de informação, e se pecar é pelo excesso de informação. Já falamos isso em sala de aula. Estão lembrados? Bom, e tem petróleo. Desde então, onde tem petróleo? Olha, você já viu que o Rio Grande do Norte tem, né? Aí vem a bacia, ó, Sergipe, Alagoas, grande produção de petróleo, a Bahia, imenso produtor de petróleo, e também o Espírito Santo, grande produção de petróleo. Inclusive, aquela famosa área chamada pré-sal, ela começa aqui no Espírito Santo, passa pelo Rio de Janeiro, São Paulo, vai até aqui, ó, Santa Catarina. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É imensa, né? A camada pré-sal. Tranquilo? Do Rio de Janeiro até chegar no Arroio Chuí, Rio Grande do Sul, é o litoral meridional. Aqui a plataforma fica novamente extensa. De novo, falésias, barreiras, restingas, como aquela que vimos aqui, ó. Olha aqui, ó, aquela que nós falamos ainda hoje, né? Na aula anterior, tá bom? E temos a ilha de Florianópolis. Professor, o senhor colocou a ilha de Florianópolis, tá bom? Beleza, aqui em Santa Catarina. Falou sobre a ilha de Vitória, Espírito Santo, e falou sobre a ilha de São Luís, Maranhão. Sabe o que é isso? São Luís do Maranhão, Vitória no Espírito Santo e Florianópolis, Santa Catarina, são as três chamadas capitais insulares, ou seja, as três capitais brasileiras que estão em ilhas. Entendeu? É, isso mesmo, que estão em ilhas, chamadas capitais insulares. Tá bom? Uma outra observação, tá? Você está vendo aqui no mapa, bom, ó, está vendo aqui uma mancha para me dizer assim, olha, gente, o nosso mar territorial tem um limite de, ó, 200 milhas náuticas. Bom, 200 milhas são águas brasileiras. Vamos ver isso aqui de perto, ok? Vejam que nós temos um litoral muito extenso, tá? Ó, que vai do Amapá até chegar ao sul do Rio Grande do Sul. Quer dizer, é um litoral que chega a mais de 8.000 quilômetros, são quase 8.200 quilômetros de extensão. Então, daqui até aqui, tá? Eu estou falando 8.200 quilômetros se eu levar em consideração essas entradas, baías, essas reentrâncias, 8.200 quilômetros. Se fosse em linha reta, acho que chegaria a uns 5.000 e poucos quilômetros, tá bom? Então, mas, independente se é com ou sem reentrância, eu estou diante do litoral, o litoral mais extenso daqueles banhados pelo Oceano Atlântico. Não tem nenhum país do mundo banhado pelo Atlântico que tenha um litoral tão vasto, tá bom? Outra curiosidade, eu não citei as ilhas, São Luís, Vitória e Florianópolis. Lembre-se,
elas são chamadas de ilhas costeiras, tá bom? Ilhas costeiras, estão aqui na plataforma continental. Então, é diferente das ilhas como Penedos de São Pedro e São Paulo, quando nós falamos em Noronha, Atol das Rocas, quando nós falamos em Abrolhos, quando nós falamos em Trindade e Martim Vaz, aqui são ilhas oceânicas, tá bom? Que estão no meio do oceano. Tranquilo, gente? Beleza? Observação, ok? As ilhas oceânicas brasileiras. Nós já vimos, então aqui, ó. Arquipélago de Noronha, tá vendo aqui? Noronha é um arquipélago vulcânico, tá? São mais ou menos 21 ilhas. É um relevo montanhoso de origem vulcânica, uma vegetação pobre, porque o solo é pobre. Aqui a ilha, ela é basicamente ocupada, povoada por pescadores e ex-militares, já que essa ilha, durante algum tempo, serviu de presídio para presos políticos durante o regime militar. E claro que hoje é o cartão postal, então, do estado de Pernambuco, tá, em relação ao turismo, por conta das belezas naturais existentes aí. Trindade e Martim Vaz. Tá? Aqui nós temos um conjunto de ilha, também de origem vulcânica, onde nós vamos encontrar muitas aves marinhas, caranguejos, porcos, né? É a base de marinha de guerra do Brasil. Tá vendo? Aqui é uma base aérea brasileira, aqui é a base de marinha de guerra, que, por sinal, é pretendida pelo governo norte-americano, já que ele pretende controlar a rota comercial em direção à Antártida. E aí nós vamos encontrar outros, como, por exemplo, Penedos de São Pedro e São Paulo, tá? Também a origem vulcânica, veio aqui todas de origem vulcânica, com exceção de Alto das Rocas, tá? Penedo de São Pedro de São Paulo. Cadê, professor? Penedo de São Pedro de São Paulo está aqui, ó, lá no norte, tá vendo? Bem distante. Aí, então, é uma pequena estação de pesquisa e é uma área que serve de pouso de aves marinhas. Por exemplo, as aves que vêm do hemisfério norte migram para o sul, depositam seus dejetos chamado guano, ok? E o atol das rocas, origem orgânica, quer dizer, recifes de corais. Temos lá uma pequena estação de pesquisa e também o pouso de animais marinhos. Tá bom, gente? Bom, então tá aí as ilhas oceânicas brasileiras. Outra observação, tá bom? Vejam só, é o nosso mar que eu citei, tá? Nós temos a crosta, a nossa plataforma, depois talude e região, então, lá na frente, que é a região pelágica e depois a região abissal. Galera, vejam só, aqui nós temos as seguintes informações, tá bom? Mar territorial 12 milhas, quer dizer 22,2 quilômetros, ok? Curiosidade. Aqui é uma área de soberania total do Brasil, tá bom? Segunda informação, Zona Econômica Exclusiva. Aqui é uma soberania brasileira sobre recursos vivos e não vivos, ok? Então, por exemplo, até aqui, 370 quilômetros, nós temos uma zona exclusiva, que quer dizer 200 milhas náuticas voltadas para a exploração de pesca e petróleo, digamos, ok? Não esqueçam que a área de plataforma é a nossa área. A plataforma, gente, nunca ultrapassa 200 metros, tá bom? A plataforma, então, ela nunca ultrapassa 200 metros. Essa plataforma é a área de soberania sobre os recursos minerais, petróleo, sal, tudo que é encontrado aqui. Tá bom? Então, nosso limite, nós temos aqui o mar territorial, soberania total do Brasil, 12 milhas náuticas, 22 quilômetros. Zona exclusiva, tá bom? 200 milhas, 370 quilômetros. E a plataforma, que é a parte mais importante aqui, por conta da exploração de petróleo e também exploração de sal e pesca. Tranquilo, galera? Beleza? Então, outra curiosidade aqui no nosso contexto, tá? Veja que, de acordo com a ANAEL, ou ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Brasil possui 647 usinas hidrelétricas em funcionamento. Tá bom? Olha aqui, a maior concentração, onde tem a maior concentração urbana industrial. E aqui menor concentração, porque é um vazio demográfico, ok?
Então, a região norte ela vem passando por um processo de expansão de usinas hidrelétricas, gente. Tá? Veja que nós destacamos, por exemplo, algumas importantes. Eu destaquei aquelas usinas chamadas as usinas, então, aqui no Rio Madeira. Quais foram elas, professor? Está aqui, ó. Destaquei Giral, Santo Antônio. Destaquei também no Rio Xingu, Belo Monte. Tá? Então, veja que a expansão da economia para a nova fronteira agrícola do Brasil, que é a região centro-oeste e norte, está levando aí os interesses da instalação de usinas hidrelétricas. Isso é chamado de fronteira elétrica do Brasil. Não esqueçam que tudo isso aqui é graças à expansão, então, da fronteira agrícola regional, tá bom? E onde, então, na verdade, podemos destacar o Brasil? Aqui, ó, na liderança da energia renovável. Ou seja, o Brasil ele apresenta a matriz energética menos poluente entre os grandes consumidores globais. O que é isso, professor? Eu estou comparando o Brasil com os Estados Unidos, com China, com a Alemanha, com o Reino Unido, com o Japão, tá bom? Então, este fato da utilização de fontes renováveis nos deixa numa situação confortável, tá bom? Então, a matriz energética é esse aqui, ó, conjunto de fontes de energias usadas para os mais diversos fins, seja locomoção veicular, seja energia industrial, seja preparação de elementos, seja geração de eletricidade. Então, a questão energética do Brasil, tá? Nós temos aí onde o consumo é maior. Vejam a indústria, o transporte, está vendo? O setor energético para a produção de própria energia, setor doméstico, serviço e agropecuária. Bom, se a matriz energética nacional já tem 42% de fontes renováveis, na eletricidade são cerca de 80%. Está vendo? Então, são informações que podemos fazer o seguinte: olha, o Brasil se destaca na energia renovável. Isso é que é importante para você praticamente ficar sempre lembrando de tudo isso. Tranquilo, gente? Quer ver um detalhe? Nós falamos em rios, eu estou refazendo referência a aproveitamento econômico, seja na produção, então, de energia, ou então na produção voltada para escoamento de produtos, transporte. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, tá bom? Então, aqui nós temos o projeto chamado, então, no Rio Madeira, nós vamos ter Belo Monte. Qual a finalidade de Belo Monte? Belo Monte vai alimentar com energia uma imensa área, então, que vai sofrer uma política de desenvolvimento forte com a atração de empresas, de indústrias, enfim. Isso chama atenção porque faz parte da estratégia, das políticas estratégicas do governo de expansão das atividades econômicas. E o projeto Belo Monte ele vai trazer grandes discussões, já vem trazendo, né, principalmente em relação aos impactos ambientais. E aí, dentro desse contexto, não é só Belo Monte, que está aqui no Rio Xingu. Nós temos Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, e Balbina, lá no Rio Atumã, que traz justamente essas propostas, né? Quais as justificativas para essas usinas? Aqui, abastecer os projetos de irrigação, abastecer projetos de mineração e também alimentar a colonização da região, né? Na atividade comercial, na atividade produtiva, etc. Quais são os problemas aí, gente, que nos interessa? Primeiro, a perda e redução da biodiversidade do cerrado, do Pantanal e também da floresta amazônica. Impactos ambientais nos solos e água, nos solos, né? Não esqueçam que a região tem solos arenosos, na região dos cerrados, por exemplo. E aí, então, esse solo ele vai correr e provocar o assoreamento dos rios. Lembram disso? O uso de agrotóxicos começa, então, a importunar por conta da contaminação do lençol freático. Problema, invasão de reservas indígenas, que está sendo veiculado constantemente na mídia, né? Principalmente agora que vocês viram aí. Então, época de pandemia, a população indígena ela vem sofrendo com isso por conta do quê? Por conta de uma suposta ideia
de que as terras indígenas iriam ser, então, permitidas a ocupação. Então, como a ocupação veio ocorrendo de forma irregular, esse contato já foi o suficiente para matar, então, alguns índios através do contato com o homem branco. Bom, além disso, essa invasão ela é conflituosa, porque tem sido assassinados vários líderes, então, de tribos indígenas e também de pequenos agricultores que vão se envolvendo aí nos chamados conflitos fundiários. Latifundiários, poceiros, índios, garimpeiros e grileiros, né? Também presentes na região. Entendeu aí, galera? Beleza? Ok, né? Então, só para lembrar, bom? São características dos rios brasileiros. Caudalosos, ou seja, grande volume de água por conta das chuvas. Perenes, com exceção do sertão nordestino. Foz do tipo estuário em maior parte dos rios. Qual é a exceção? O rio Amazonas, que tem foz mista, e o rio Parnaíba, foz delta. Predomínio de rios planaltos, que favorece a instalação de hidrelétricas. Tá? Qual é a exceção? O rio Paraguai e o rio, então, Amazonas. Bom, não esqueça que quando se trata da bacia amazônica, é o maior potencial hidráulico disponível. Mas é a bacia, porque estou considerando os afluentes. O rio Amazonas em si próprio, tá? Ele é um rio de planície, então não favorece a produção de energia. Embora em uma parte dele que tem uma declividade maior, tem lá instalado apenas uma usina para gerar pouquíssima energia. Ok? Pequena quantidade de lagos, quer dizer, nossos lagos são as lagoas, que já se destacou, né? Professor, lago e lagoa a mesma coisa. Os lagos são grandes parcelas, né, de massa líquida circundada por terras. As lagoas são pequenas partes de terra, ou de massa líquida circundada por terra. Então, praticamente a mesma coisa. Não existe na ciência uma separação entre lagos e lagoas, tá? Mas lembre-se que eu citei que os lagos, tá, quando estão inseridos em regiões de grande aridez, a evaporação faz com que esses lagos se transformem em mar por conta da salinização. Tá bom, professor? Um exemplo, o Lago Mar Cáspio, o Lago Mar de Aral, que nós citamos, enfim. Tá bom? E não esqueça, nós não temos lagos tectônicos vulcânicos e não temos lagos, então, glaciais. Vamos lá. Rios navegáveis afastados das regiões mais desenvolvidas. Quer dizer, a área de navegação está lá na região norte, né? Afastado dos grandes cinturões industriais. E predomínio de drenagem exorreica em direção ao Atlântico. Não tem rios no Brasil que corram para, então, o Oceano Pacífico. Tá bom? Bom, então como é que nós falamos agora? Ó, professor, aula 8, parte 1 e parte 2. Ó, lembrou agora? Ó, fica faltando somente os exercícios, né, professor? Exatamente isso. Você gostou da aula? Foi tranquilo? Beleza? Eu espero que você tenha gostado da aula, tá bom? Bom estudo, fica com Deus e até já. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau, galera. Valeu!